Você provavelmente acha que está enlouquecendo, que há algo de profundamente errado com o seu corpo, que nenhum exame consegue detectar, mas a verdade é que você está atravessando o segredo mais bem guardado do universo espiritual. Existe um despertar do qual absolutamente ninguém fala nas rodas de conversa, nos fóruns da internet ou nos livros mais populares, e ele não acontece na sua mente, ele explode na sua biologia. Estamos falando do terceiro despertar espiritual, um fenômeno tão avassalador, tão físico e visceral, que vai reescrever tudo o que você achava que sabia sobre si mesmo e sobre a realidade que o cerca. Há semanas, meses ou talvez até anos, você vem carregando um peso silencioso e confuso. Você acorda e sente uma exaustão que não vem da sua rotina de trabalho. Nota uma alteração repentina no seu ritmo interno, uma sensação esquisita correndo pela sua pele, pesando nos seus ossos, brincando com o seu equilíbrio. Desesperado por respostas e alívio, você marca consultas, faz baterias intermináveis de exames de sangue, passa por especialistas das mais diversas áreas. E o que eles dizem no final? Eles olham para você e afirmam que está tudo perfeito, que deve ser apenas estresse acumulado ou pura ansiedade. Eles dizem que é coisa da sua cabeça, mas no fundo, naquela intuição inegável na boca do estômago, você sabe que todos eles estão errados. Você tem a convicção absoluta de que algo monumental mudou dentro da sua engrenagem. Uma máquina biológica que antes funcionava no piloto automático e agora parece estar rodando em uma voltagem completamente alienígena. Você guarda essa aflição para si mesmo, com um medo paralisante de que seus amigos ou familiares o chamem de hipocondríaco, de exagerado ou até mesmo de instável se você tentar explicar o inexplicável. Preste muita atenção ao que vou lhe dizer agora, porque este vídeo não cruzou o seu caminho por causa de uma mera coincidência ou de um algoritmo cego. Você foi magneticamente atraído até aqui porque o seu sistema inteiro já está mergulhado até o pescoço nesse processo de transição. O que você precisa compreender urgentemente é que o primeiro despertar quebrou as ilusões limitantes da sua mente. O segundo despedaçou e curou as feridas profundas das suas emoções, mas este terceiro estágio é brutalmente diferente de tudo o que veio antes. Agora, a sua alma, imensa, ativada e expandida, não cabe mais no espaço apertado e antigo do seu ser. Ela está literalmente empurrando as paredes do seu corpo físico, de dentro para fora. Ela está se infiltrando na sua carne, nos seus nervos, reescrevendo o seu DNA. E quando essa força cósmica incontrolável colide com a matéria densa do seu corpo, o seu sistema entra em uma espécie de curto-circuito divino. A sua frequência vibracional disparou para um patamar tão absurdamente alto que a sua biologia tridimensional antiga não consegue mais acompanhar a mudança sem sofrer alterações drásticas e inegáveis. É exatamente por isso que hoje eu vou desvendar e decodificar para você, um por um, os 9 sintomas físicos e indescritíveis que são a marca registrada, exclusiva e inconfundível desse terceiro despertar. Estes não são sinais vagos deixados ao acaso ou metáforas poéticas bonitas de se ouvir. São manifestações orgânicas tão específicas, tão chocantemente reais e palpáveis, que ao ouvir cada uma delas, peças de um enorme quebra-cabeça da sua vida atual vão se encaixar com um estrondo na sua mente. E eu preciso, para o seu próprio bem, que você me acompanhe meticulosamente e fique comigo até o último segundo, porque o 9º sintoma é a verdadeira chave mestra. O 9º sintoma, Pileileilen, que amarra todos os outros e que vai transformar de maneira irreversível e completa a lente através da qual você enxerga a sua própria existência. Para que você consiga visualizar a magnitude invisível do que está acontecendo nas suas células neste exato momento, vamos olhar de perto para algo que você fez milhares de vezes hoje sem sequer notar: a sua respiração. De uma hora para outra, o ato contínuo e automático de puxar o ar se transformou em um esforço estranhamente consciente e denso. Você se pega no meio de uma tarde comum, parado no trânsito ou relaxando no sofá, puxando o ar com uma força absurda, buscando inalações profundas e exageradas. Não porque você acabou de correr uma maratona, não porque o seu corpo está fisicamente fadigado após um treino, mas porque as suas células parecem gritar desesperadamente por um tipo de oxigênio que não é feito de moléculas deste mundo. E então, em outros momentos, sem nenhum aviso prévio, exatamente o oposto acontece. O ar de repente parece curto, o peito aperta de forma esmagadora,
a sua respiração fica presa na base da garganta de uma forma que beira o aterrorizante. Você corre para associar esse aperto repentino à ansiedade do dia a dia, a um ataque de pânico iminente ou até mesmo a um problema pulmonar não diagnosticado. Mas eu garanto a você, com toda a certeza do universo, não é nada disso. O que está acontecendo, nos bastidores invisíveis do seu ser, é que o seu corpo energético está travando uma batalha épica e silenciosa para se libertar das antigas amarras limitantes sob as quais a sua respiração física operou a vida inteira. Durante o ápice do terceiro despertar espiritual, os seus pulmões deixam de ser meros órgãos mecânicos e biológicos que apenas filtram o oxigênio e o gás carbônico. Eles sofrem uma mutação vibracional e se convertem nos principais canais de entrada de uma energia prânica pura, de altíssima frequência. O seu peito se torna o primeiro e mais intenso campo de batalha dessa metamorfose sagrada. O ritmo do seu diafragma está sendo violentamente forçado a se recalibrar para conseguir suportar e ancorar essa nova luz que desce sobre você. É exatamente por isso que você solta suspiros profundos do mais absoluto nada, como se estivesse esvaziando não apenas os pulmões, mas o peso de vidas inteiras. É por isso que você boceja freneticamente, não por falta de sono ou cansaço mundano, mas porque o bocejo é a válvula de escape perfeita que o seu corpo físico encontrou para purgar velhas energias estagnadas e abrir espaço imediato para que frequências imensamente superiores entrem. Você chega a sentir que perdeu a autonomia, que não controla mais a sua respiração, mas que ela, como uma entidade autônoma e viva, agora dita o ritmo de quem você é. Eu sei que viver tudo isso no escuro, tateando sem um manual de instruções, é uma experiência que muitas vezes beira o insuportável. O silêncio absoluto, a solidão das madrugadas no seu quarto, os momentos de quietude contemplativa se tornam os instantes exatos onde o eco dessa transformação bate mais forte contra o seu peito. Mas a partir de hoje, o medo acabou. A confusão chegou ao fim. Se você notou que os seus padrões de respiração mudaram drasticamente e o seu corpo está emitindo esses sinais bizarros, não duvide da sua sanidade. Celebre. O seu veículo físico não está quebrando nem falhando. Ele está evoluindo a passos largos. A sua alma está forçando a própria expansão e os seus pulmões são apenas a grande porta de entrada, e a respiração, por mais intensa que pareça, é apenas o primeiro degrau. O que eu vou te revelar a seguir é o que vai finalmente dar sentido a cada dor misteriosa, cada tontura e cada mudança inexplicável que você sentiu até hoje. Preste atenção, porque a jornada real do seu corpo começa a fazer sentido agora. Mas não para por aí, porque esse desconforto gástrico repentino é, na verdade, o seu plexo solar reagindo quase violentamente a frequências incompatíveis com o seu novo estado de ser. Você já parou para analisar o motivo pelo qual aquele seu prato favorito, que você consumiu a vida inteira com prazer, agora cai como uma pedra pesada no seu estômago? Não é o seu corpo físico que está enfraquecendo ou desenvolvendo alergias aleatórias. É o seu sistema energético se recusando a processar a densidade. Alimentos ultraprocessados, refeições preparadas em ambientes caóticos ou por mãos carregadas de raiva e pressa, ou mesmo produtos impregnados com o sofrimento e o medo de outras consciências. O seu novo veículo cristalino simplesmente repulsa tudo isso. O estômago é amplamente reconhecido como o nosso segundo cérebro, o núcleo do nosso poder pessoal e o tradutor da nossa intuição mais visceral. Quando a sua vibração é catapultada para novos patamares durante esse terceiro despertar, o seu trato digestivo se converte em um radar espiritual de altíssima precisão. Você já sentiu uma náusea paralisante logo após conversar com alguém que drena a sua energia vital enquanto dividiam um simples café? Pois entenda de uma vez por todas. A culpa não foi do café. Foi da vibração tóxica que você engoliu junto com ele. E enquanto o seu corpo físico luta para se adaptar à luz do dia, a verdadeira transformação e frequentemente o maior desafio ocorre quando o sol se põe e o véu da noite assume o controle. O próximo sintoma inegável desse estágio profundo de evolução é uma alteração drástica e quase enlouquecedora nos seus padrões de descanso. Subitamente, você passa a despertar de forma religiosa todas as madrugadas, quase sempre entre as 3 e as 4 horas. E note bem, não é aquele despertar sonolento de quem precisa beber água ou de quem foi assaltado por um pesadelo ruim. É um despertar eletrizante e lúcido. Os seus olhos se abrem na escuridão
e a sua mente dispara, não em uma espiral de ansiedade, mas sim com uma clareza cósmica que beira o assustador. Você rola de um lado para o outro nos lençóis, tomado pela frustração, convencido de que está desenvolvendo uma insônia crônica. Mas você tem ideia do que realmente se passa nos bastidores dessas madrugadas? Essa janela temporal específica não é obra do acaso, é a famosa hora da criação. É exatamente o instante em que a estática mental e emocional da humanidade dorminhoca atinge o silêncio absoluto. É quando não há ruído no éter. Sem a interferência do caos coletivo, os seus guias espirituais, os seus mentores e a sua própria consciência superior encontram o caminho livre para realizar o download de códigos de luz e revelações complexas direto na sua matriz celular. Lutar contra isso, forçar os olhos a se fecharem com raiva, apenas cria um atrito doloroso. Da próxima vez que o relógio marcar 3 da manhã e o sono evaporar, pergunte a si mesmo: qual é a mensagem que o universo está tentando sussurrar no meu ouvido enquanto o resto do planeta está desligado? Somado a esses despertares sagrados, o próprio tecido dos seus sonhos sofre uma mutação impressionante. Aquela textura enevoada e esquecível das noites passadas dá lugar a cenários hiperrealistas. Você já acordou com o peito ofegante, tendo a mais absoluta certeza de que não estava apenas projetando imagens no seu cérebro, mas sim vivendo existências paralelas inteiras? Uma exaustão inexplicável domina os seus músculos de manhã, como se você tivesse atravessado a noite inteira estudando, lutando ou resolvendo conflitos intergalácticos em outras dimensões? Isso ocorre porque a barreira vibratória entre a dimensão astral e a sua realidade tridimensional está se afinando a um ponto quase imperceptível. Você não está apenas descansando. O seu espírito está fazendo hora extra. Você está limpando contratos kármicos ancestrais, navegando pelos registros akáshicos para recuperar dons esquecidos e se reunindo em conselhos com outras almas despertas no plano sutil. Não há um pingo de loucura nisso. É apenas um trabalho espiritual de altíssima patente disfarçado de atividade onírica. Conforme avançamos nessa odisseia, inevitavelmente esbarramos no sintoma que talvez seja o mais excruciante e solitário de todos os processos de ascensão, a sede avassaladora pelo isolamento e o desmoronamento completo das suas antigas pontes sociais. Puxe na memória a sensação angustiante de estar em uma sala lotada de velhos amigos ou até de parentes próximos e, num estalar de dedos, sentir que todos ali estão se comunicando em um idioma alienígena. Você escuta as conversas animadas sobre fofocas vazias, sobre os últimos dramas da televisão, sobre ambições puramente materialistas, e um eco de vazio retumba no seu peito. Absolutamente nada daquilo faz sentido para você agora. Uma apatia profunda e silenciosa toma conta do seu ser. E escute com atenção. Você não se transformou em uma pessoa arrogante, superior ou antissocial, por mais que os sussurros alheios tentem te convencer disso. A verdade nua e crua é que a sua nova sintonia não possui mais gravidade para orbitar em sistemas construídos sobre a ilusão do mundo adormecido em que você vivia. O universo, operando com uma sabedoria milimétrica e muitas vezes cruel aos olhos humanos, começa a fazer a limpa na sua sala de estar emocional. Pessoas viram as costas sem motivo aparente, encontros são desmarcados pelo destino, parcerias de décadas simplesmente secam e morrem na raiz. É um processo que dilacera, dói na alma, não é verdade? Mas eu preciso te fazer uma pergunta incômoda. Como é que você espera edificar o seu palácio espiritual, a sua verdadeira missão de vida, se o seu terreno ainda estiver entulhado com os destroços das versões de você que já morreram? A fase do eremita não é um castigo, é uma necessidade de sobrevivência. É somente no vazio esmagador do silêncio, livre das projeções e expectativas tóxicas do mundo exterior, que você finalmente será capaz de escutar a única voz que importa agora, o chamado da sua própria alma. Você está sendo podado para florescer e não cortado para morrer. Cada laço que se rompe e cada sintoma estranho que o seu corpo manifesta são apenas as batidas do tambor anunciando a chegada de quem você realmente nasceu para ser. Mas me diz uma coisa. Você acha que os desafios desse despertar param por aí? Tem um aspecto muito específico e pouco falado sobre o terceiro despertar que, se você não compreender logo, pode te deixar completamente à deriva nas próximas fases. E esse movimento de recolhimento do seu corpo não é, de forma alguma, um sinal de fraqueza, mas sim um instinto profundo de preservação da alma.
Você já parou para pensar por que de repente sente essa necessidade quase incontrolável de proteger a área do coração? O que o seu veículo físico está tentando blindar com tanta urgência? Durante o ápice do terceiro despertar, o seu centro cardíaco, o poderoso chakra do coração, está se expandindo em uma velocidade vertiginosa e implacável. Ele está se abrindo para uma empatia tão profunda, tão crua e ilimitada que no começo, a carga emocional do mundo lá fora se torna simplesmente esmagadora. O seu peito se encolhe fisicamente porque o seu sistema está processando não apenas a sua própria dor acumulada ao longo de vidas inteiras, mas também a dor coletiva de todos aqueles que cruzam o seu caminho. É como se, de um dia para o outro, você tivesse se tornado uma antena parabólica humana altamente sensível, captando frequências densas que a esmagadora maioria das pessoas passa a vida inteira ignorando. Então, se você se pegar curvado abraçando a si mesmo em momentos de silêncio no meio do dia, não se critique e não tente forçar uma postura artificial. Abrace esse processo com compaixão. Você está literalmente gestando uma nova e luminosa versão de si mesmo no casulo do seu próprio corpo. Mas a transformação física não cessa enquanto você está acordado vivendo sua rotina. Na verdade, é quando o sol se põe, as luzes se apagam e o mundo silencia que o verdadeiro e mais intenso trabalho de bastidores começa. Responda com sinceridade. Como têm sido as suas noites ultimamente? Você tem acordado repetidamente naquele horário específico e misterioso, entre as 2 e as 4 da manhã, sentindo uma lucidez quase perturbadora no escuro do seu quarto? Muitos chamam isso de insônia crônica. Correm para tomar chás calmantes pesados ou remédios fortíssimos, acreditando cegamente que o corpo está falhando em sua necessidade básica de descanso. Mas e se eu te disser agora que esse despertar na calada da noite é um chamado direto do universo? A chamada hora do lobo, quando o véu entre as dimensões está no seu ponto mais fino, é o exato momento em que as interferências caóticas do mundo físico chegam perto de zero. Seus guias espirituais, sua intuição superior ou o seu eu quântico estão usando essa janela perfeita de quietude absoluta para baixar informações diretamente na sua consciência. Você já acordou de sobressalto com o coração acelerado, mas sem nenhum pingo de medo, apenas com uma certeza inexplicável de que algo monumental acabou de acontecer no plano astral enquanto você dormia? Não é ansiedade, é o seu DNA espiritual sendo reescrito e atualizado enquanto a sua mente lógica repousa. E caminhando de mãos dadas com essas madrugadas em claro, vem outro sintoma fascinante que tem levado milhares de almas despertas aos consultórios médicos sem jamais encontrar respostas concretas, aquele zumbido agudo, persistente e misterioso nos ouvidos. Preste muita atenção, pois isso não é um problema auditivo físico, mas sim uma recalibração frequencial em tempo real. Pense nisso por um instante. Se o universo inteiro quisesse se comunicar com você em alta velocidade, como ele faria? Ele certamente não usaria palavras humanas limitadas e cheias de filtros. Ele usaria pura frequência, pura vibração geométrica. Aquele som fininho, que às vezes muda de tom de forma brusca do ouvido esquerdo para o direito, é literalmente o download contínuo de novos códigos de luz sendo integrados diretamente ao seu sistema nervoso central. Você já conseguiu perceber como, muitas vezes, esse zumbido aumenta de volume exatamente quando você está tendo um pensamento importante, tomando uma decisão de vida, ou logo após uma profunda sessão de meditação? É o cosmo te dando uma confirmação direta de que você está sintonizando estações de rádio celestiais que antes estavam completamente fora do seu radar evolutivo. Agora, mergulhando na sua vivência social, como você se sente hoje quando precisa entrar em um lugar lotado, como um grande shopping center, um show ou um supermercado em horário de pico? A exaustão devastadora que você sente ao voltar para casa não é fraqueza muscular, é um dreno puramente energético. No terceiro despertar, a sua aura, que antes possuía filtros grossos formados pelo condicionamento da sociedade, torna-se incrivelmente fina, brilhante e permeável. Você entra em um ambiente e, em frações de segundos, sem nenhum esforço consciente, escaneia a assinatura vibracional de todos ao seu redor. A tristeza disfarçada daquela pessoa ao seu lado na fila, a ansiedade pulsante impregnada nas paredes do local, o estresse coletivo flutuando no ar. Tudo isso colide com o seu campo áurico como uma onda física invisível. É exatamente por esse motivo que você tem sentido uma necessidade tão urgente, quase como uma sede de sobrevivência, de estar sozinho,
de se isolar em meio à pureza da natureza, de cancelar de última hora compromissos sociais que antes pareciam totalmente inofensivos. Você não está se tornando uma pessoa antissocial ou depressiva. Você está se tornando energeticamente soberano e seletivo. Afinal, como você poderia continuar frequentando os mesmos lugares rasos quando a sua alma está, neste exato momento, mergulhando no oceano mais profundo e revelador da existência? A sua tolerância para conversas vazias, para dramas fabricados e para conexões superficiais desceu a zero absoluto, não é mesmo? Você olha para velhos amigos de infância ou até familiares e percebe, com um aperto no peito, que embora o amor ainda exista e seja real, a ponte vibracional que os conectava simplesmente desmoronou. É doloroso? Sem dúvida. A solidão espiritual é talvez a fase mais árdua e desafiadora de todo esse processo de transição. Mas pergunte a si mesmo agora, olhando para dentro: você preferiria viver anestesiado e adormecido em meio a uma multidão de pessoas que não enxergam a imensidão de quem você realmente é, ou estar na sua própria, sagrada e silenciosa companhia, descobrindo o poder infinito que reside no seu silêncio? O seu corpo físico de carbono está trabalhando em capacidade máxima para aterrar uma quantidade colossal de luz cristalina. Para que essa luz ancore com segurança e não queime os seus circuitos internos, o ambiente ao seu redor, incluindo as pessoas, precisa estar limpo e em ressonância. É por isso que objetos eletrônicos podem quebrar ou travar perto de você sem motivo aparente, lâmpadas piscam inexplicavelmente, e a tecnologia parece enlouquecer completamente quando você está com as emoções à flor da pele ou vibrando em alta empolgação. O seu campo eletromagnético tornou-se tão potente, tão expansivo, que ele já afeta diretamente a matéria densa da terceira dimensão ao seu redor. Tudo isso que detalhamos aqui não se trata de coincidências médicas, desgastes psicológicos ou acaso. São ritos sagrados de passagem. Você está saindo em definitivo do antigo modo de sobrevivência biológica baseada no medo e entrando, de cabeça erguida, no modo de mestria espiritual baseada no amor e na consciência. O seu denso veículo humano está passando por uma alquimia silenciosa, transformando-se em um corpo de luz capaz de operar com regras cósmicas completamente diferentes daquelas que a sociedade engessada nos ensinou desde o berço. Se cada palavra, cada exemplo e cada sensação descrita aqui ressoou como um sino no fundo da sua alma, se você se arrepiou e sentiu um peso sair dos seus ombros, ao confirmar que não está perdendo a razão, declare o seu poder escrevendo nos comentários: eu assumo a minha luz e a minha transformação. O simples ato de escrever e declarar isso ao universo é uma âncora energética fortíssima. Vamos mostrar a força da nossa egrégora e provar que somos milhares de faróis despertando simultaneamente ao redor do globo. E não guarde essa cura só para você. Compartilhe agora este vídeo com aquela pessoa especial que você sabe, no fundo do seu coração, que está passando por tudo isso em silêncio, talvez chorando escondida ou achando que algo está errado com a saúde dela, quando na verdade ela está experimentando o renascimento mais lindo de sua história. Continue caminhando com firmeza, confie na inteligência suprema do seu veículo físico e tenha a mais absoluta certeza de que do outro lado dessa intensa ponte de transição existe uma paz inabalável, uma força criadora e uma clareza de propósito que absolutamente nenhum tesouro neste mundo poderia comprar. A sua coragem em atravessar as sombras está iluminando o caminho de incontáveis almas. Nós nos vemos do outro lado da ilusão, e é exatamente por saber o quão solitária essa jornada pode parecer que sinto a necessidade profunda de compartilhar o que vem a seguir, pois as próximas etapas desse terceiro despertar espiritual costumam testar os limites da nossa própria compreensão. Você já se pegou olhando para a sua vida atual como se fosse um mero espectador assistindo ao filme de outra pessoa? De repente, aquela carreira pela qual você lutou tanto, aquele relacionamento de muitos anos, ou até mesmo os hobbies que costumavam definir quem você é, começam a aparecer roupas velhas, vestimentas apertadas que já não cabem mais. Isso não é uma crise existencial sem sentido, nem um sinal de que você perdeu o rumo. Muito pelo contrário. O que está acontecendo agora é uma profunda e implacável desconstrução da identidade que foi forjada pelo seu ego para sobreviver no mundo. A sua alma está literalmente esvaziando o recipiente para que uma frequência mais elevada possa entrar. Mas como lidar com esse vazio repentino sem entrar em pânico?
A sociedade nos programou para acreditar que devemos estar sempre produzindo, sempre apaixonados por algo palpável, sempre em movimento contínuo. Então, quando você mergulha nessa fase de neutralidade e desinteresse pelo que antes era vital, é natural sentir medo. O mundo lá fora exige que você corra freneticamente, mas a sua energia interior exige silêncio. Você tem a coragem de simplesmente sentar nesse vazio e permitir que a sua verdadeira essência se revele, sem tentar preenchê-lo com distrações fúteis. Mas a transformação não se limita apenas à forma como você enxerga o mundo material durante o dia. Precisamos falar urgentemente sobre o que está acontecendo com você durante a madrugada. Quantas vezes, nas últimas semanas ou meses, você despertou abruptamente às 3 ou 4 da manhã, com os olhos arregalados no escuro, o coração batendo um pouco mais forte, sentindo uma presença ou uma lucidez incomum? Ou talvez você até consiga dormir por 8 longas horas, mas ainda assim acorde sentindo como se tivesse corrido uma maratona ou resolvido equações complexas a noite inteira. Você já se perguntou o porquê de tanta exaustão inexplicável? A verdade que a medicina tradicional não consegue traduzir é que o seu corpo físico pode estar repousando no travesseiro, mas o seu campo energético está trabalhando em turnos triplos. Durante o estado de sono profundo, as grossas barreiras da sua mente consciente caem, permitindo que a sua arquitetura sutil receba o que chamamos de atualizações de frequência. Você está processando dores ancestrais, liberando bloqueios emocionais que estavam cristalizados há décadas no seu DNA e absorvendo códigos de luz em níveis que a sua mente desperta jamais conseguiria suportar. O seu cansaço crônico não é um sinal de fraqueza, é o sintoma visível de uma alma que está reconstruindo um templo inteiro de dentro para fora enquanto você sonha. E por falar nessa extrema sensibilidade, vamos observar com atenção o que acontece quando você sai do seu refúgio e tenta interagir com a vida cotidiana. Você já entrou em um supermercado movimentado, um shopping center ou até numa simples reunião de família e sentiu uma urgência incontrolável de ir embora depois de apenas poucos minutos? De repente, as luzes parecem agressivas demais, invadindo os seus olhos. O barulho de fundo não é mais apenas um ruído normal, mas uma cacofonia caótica que drena o seu cérebro. Pior ainda, você começa a sentir fisicamente as emoções veladas das pessoas ao seu redor. Se alguém próximo está consumido pela ansiedade, o seu estômago se embrulha. Se alguém está carregando uma raiva silenciosa, os seus ombros ficam imediatamente tensos como pedra. Entenda, você não está se tornando antissocial ou desenvolvendo fobia do mundo. O que está ocorrendo é o completo afinamento do véu entre você e o campo vibracional coletivo. Neste grau de despertar, a sua empatia evoluiu de uma simples compreensão mental para uma absorção somática absoluta. O seu campo áurico está tão expandido, tão poroso e aberto, que você se tornou um verdadeiro para-raios para as energias ocultas nos ambientes. É exatamente aqui que chegamos na parte mais dolorosa, porém mais libertadora, de todo esse intricado processo: o inevitável descolamento vibracional nos seus relacionamentos. Não há nada mais desconcertante do que amar alguém de verdade e perceber que, energeticamente, vocês passaram a habitar dimensões completamente diferentes. Você tenta desesperadamente manter as mesmas conversas de sempre. Tenta frequentar os velhos lugares, mas parece existir uma parede invisível e intransponível entre vocês. As fofocas, os dramas fabricados e as reclamações constantes que antes preenchiam as suas tardes agora parecem incrivelmente pesados, densos e sufocantes de se ouvir. Muitas pessoas simplesmente desaparecerão do seu convívio nesta fase. Não será através de brigas explosivas ou grandes rupturas dramáticas. Vocês simplesmente se afastarão em silêncio, como barcos levados por correntes opostas, porque duas frequências que não ressoam não podem ocupar o mesmo espaço. Embora isso traga um luto real e uma nostalgia profunda, compreenda a magnitude do que está se desenrolando a seu favor. O universo não está te castigando com a solidão. Ele está higienizando o seu palco existencial. Ele está removendo as pesadas âncoras que te prendiam à sua versão antiga, para que no momento exato, novas conexões perfeitamente alinhadas com a sua verdadeira luz possam finalmente te encontrar. Avançando nas profundezas dessa nossa jornada, eu preciso confessar algo essencial. Muitas vezes, do outro lado dessa tela, pode parecer que estamos apenas trocando palavras ao vento, não é mesmo? Mas eu lhe garanto, com a mais absoluta sinceridade, que cada reflexão que ecoa aqui
nasce de uma vontade pulsante de ver a sua transformação se materializar. É o anseio de que você finalmente encontre as peças que faltavam no seu quebra-cabeça interior e compreenda, de uma vez por todas, que aquela solidão espiritual era apenas uma ilusão. Feche os olhos por um breve instante. Coloque a mão sobre o seu peito e pergunte a si mesmo: de tudo o que você já absorveu até este exato momento, qual foi o sinal que fez a sua alma sussurrar que é exatamente por isso que tem passado? Permita-se sentir essa resposta. Respire fundo e acolha essa verdade, pois esse é precisamente o sintoma que clamava pela sua validação no dia de hoje. Sinta-se profundamente abençoado por estar aqui, de coração aberto, dedicando o seu tempo ao seu próprio crescimento. Mas não vamos parar por aqui, pois o que se desdobra agora em seu terceiro despertar é de uma magnitude avassaladora. Você já parou para pensar na sua pele não apenas como um envoltório biológico, mas como um vasto e sofisticado radar multidimensional? É exatamente isso que está acontecendo neste novo ciclo. O maior órgão do seu corpo está transcendendo a física básica para se tornar uma poderosa antena parabólica de frequências sutis. De repente, ela deixa de responder exclusivamente ao toque material e passa a decodificar as vibrações invisíveis que emanam do ambiente e das consciências ao seu redor. Você já sentiu aquele formigamento repentino, um zumbido silencioso ou um calor inexplicável irradiando em pontos específicos do seu corpo, especialmente quando se aproxima de certas pessoas ou adentra espaços com uma densidade espiritual palpável? E o mais intrigante, você olha para si mesmo e não há nenhuma marca, nenhuma alergia, nenhuma explicação clínica. Apenas um estado de hiperpercepção sensorial que simplesmente não habitava a sua realidade anterior. Por que será que isso acontece de forma tão repentina e intensa? O que você está experimentando é, na verdade, a construção silenciosa das suas fronteiras espirituais. O seu veículo físico está lhe dando uma aula magistral sobre os portais invisíveis, por onde a energia alheia entra e por onde a sua própria vitalidade escapa. Sua pele foi recrutada como a primeira e mais fiel linha de defesa do seu campo áurico. É natural que nos primeiros instantes essas sensações tragam um profundo desconforto ou até mesmo uma pitada de frustração. Afinal, como explicar para o mundo racional algo que queima por dentro, mas que os olhos não conseguem ver? Contudo, não rejeite esse incômodo. Ele é um convite divino, uma convocação urgente para que você se torne o guardião implacável do seu próprio espaço energético. O seu corpo está forjando um dialeto inédito, uma linguagem que se expressa não através de palavras, mas através daquele toque que ninguém mais percebe, dos arrepios indomáveis e das intuições físicas que disparam feito alarmes de proteção. O terceiro despertar não tem absolutamente nada a ver com abandonar o mundo físico ou tentar escapar da sua carne. Muito pelo contrário. Trata-se da suprema arte de aprender, finalmente, o idioma que a sua própria biologia vem tentando lhe ensinar desde o seu primeiro suspiro. Quando a sua pele reage bruscamente sem nenhum gatilho aparente, não é um sinal de fraqueza, mas a prova irrefutável de que ela finalmente está sendo escutada por você. A sua consciência expandiu-se a tal ponto que agora é perfeitamente capaz de recepcionar cartas magnéticas que antes eram perdidas no correio do seu subconsciente. Quantas vezes você já pisou em um ambiente e sentiu a pele inteira arrepiar como se estivesse sob uma corrente elétrica invisível? Ou esteve diante de alguém com uma aura tão densa que sentiu um peso esmagador, pressionando seus ombros e comprimindo o seu peito? E naqueles instantes de oração ou meditação profunda, não sentiu suas mãos latejarem de calor ou tremerem de maneira incontrolável? Absolutamente tudo isso é a sua sabedoria inata dialogando abertamente com você. A grande revolução entre as fases anteriores do seu despertar e este terceiro estágio é a clareza cortante com a qual você absorve essas mensagens. O nevoeiro dissipou-se. O seu corpo assumiu o posto de seu maior mestre-guia e a sua pele atua como o mensageiro da linha de frente. E talvez isso venha a iluminar um episódio muito recente da sua vida, algo que você guardou às 7 chaves por medo de ser julgado ou mal interpretado. Imagine a cena. Você está ali, mergulhado no silêncio absoluto do seu quarto, longe de telefones, despido das distrações frenéticas e ruidosas do mundo lá fora. Nenhuma música toca, nenhum ruído externo interrompe a sua paz. E então, do nada, as suas pernas começam a vibrar sozinhas. O seu peito parece zumbir, emitindo uma frequência baixíssima,
como um cântico que os ouvidos humanos são incapazes de captar. As palmas das suas mãos começam a pulsar num ritmo cadenciado, quase como se um pequeno motor de energia pura estivesse em pleno funcionamento logo abaixo dos seus poros. Você abre os olhos, vasculha o ambiente e tudo ao seu redor permanece perfeitamente estático e tranquilo. Não há máquinas ligadas, não há interferências externas, não há nada físico que justifique o que está acontecendo. É apenas você e essa trepidação fantasma, uma vibração intensa que você tenta traduzir em palavras e acaba desistindo por soar absurdo demais para os outros. Se você já viveu isso, guarde esta verdade no centro da sua alma. Este é um dos marcos mais sagrados e reveladores do despertar espiritual avançado. Você não está imaginando coisas. O que percorre as suas veias nesse momento não é uma figura de linguagem. É um trânsito energético tangível, visceral e incrivelmente real. É a ativação majestosa do seu corpo sutil. Aqueles centros de poder imensos espalhados pelo seu ser, que permaneceram adormecidos ou operando no limite mínimo da sobrevivência durante anos a fio, estão finalmente acordando. E esse sinal definitivo, a prova inegável de que você atravessou os portões dessa nova dimensão de consciência e fincou os pés no terceiro despertar, é o desmoronamento silencioso e absoluto do seu desejo de controlar a realidade e da sua necessidade crônica de validação externa. Você já percebeu como, ultimamente, aquela urgência desesperada de ter razão simplesmente desapareceu da sua vida? Como as discussões que antes sugavam a sua energia vital agora parecem apenas um eco distante, um teatro caótico do qual você não tem mais a menor vontade de participar. Isso não acontece porque você desistiu de lutar, perdeu a esperança ou se tornou uma pessoa fria e apática em relação ao mundo. Muito pelo contrário, isso acontece porque a sua alma, em toda a sua sabedoria milenar, finalmente compreendeu que o controle sempre foi uma ilusão criada por uma mente assustada e desconectada da fonte. Você não precisa mais gastar as suas preciosas forças tentando forçar o rio a fluir em uma determinada direção, porque agora você entende, nas profundezas do seu próprio ser, que você mesmo é a água. Neste estágio avançado da sua jornada evolutiva, você começa a experimentar um fenômeno belíssimo, magnético, mas que muitas vezes pode parecer profundamente solitário, a desconstrução radical da sua antiga identidade terrena. Pare por um único segundo e reflita com honestidade. Quem era você antes de todas as expectativas do mundo caírem implacáveis sobre os seus ombros? Você sequer consegue se lembrar do seu estado mais puro? Provavelmente, durante a maior parte da sua existência, você vestiu armaduras emocionais e sociais tão pesadas para se proteger da rejeição que acabou confundindo o peso daquele metal frio com a sua própria pele. Mas agora, ao abraçar plenamente esse terceiro despertar, essas armaduras estão caindo aos pedaços de forma irreversível. E o que surge no lugar delas é uma vulnerabilidade que não tem absolutamente nada a ver com fraqueza. É uma vulnerabilidade feroz, uma autenticidade inegociável que brota direto do seu centro cardíaco. Você já não tolera mais conversas vazias, não consegue mais forçar sorrisos simpáticos em ambientes que drenam o seu espírito. E a simples ideia de fingir ser alguém que não é apenas para agradar a sua família, os seus amigos ou a sociedade provoca uma rejeição física, um mal-estar quase imediato no seu corpo. Quantas vezes, ao longo dos últimos meses, você se pegou olhando para o seu círculo social de sempre, para o seu ambiente de trabalho, ou até mesmo para os seus próprios hábitos antigos, e sentiu como se estivesse assistindo a um filme no qual você não é mais o ator principal, mas sim uma testemunha serena, observando tudo de fora? Essa desconexão profunda e visceral com o drama interminável do mundo tridimensional é frequentemente mal compreendida. Ela costuma ser confundida com apatia ou até mesmo com tristeza por aqueles que ainda estão mergulhados e profundamente adormecidos no sistema de ilusões. Eles vão olhar para você com estranheza e apontar o dedo dizendo que você mudou muito, que você está distante demais, excessivamente isolado, ou que talvez esteja perdendo o foco naquilo que eles chamam de vida real. Mas me diga, olhando para dentro de si mesmo, o que é a vida real, afinal? Será que é viver correndo de forma cega e exausta atrás de metas ilusórias de sucesso financeiro ou status social, apenas para impressionar pessoas que nem sequer conhecem a própria essência? O seu silêncio agora, a sua quietude inabalável e centrada,
é infinitamente mais poderoso do que qualquer palavra afiada que você pudesse pronunciar em sua defesa. Você encontrou o verdadeiro e indestrutível santuário da paz através do desapego. Quando as coisas dão errado na sua rotina diária, quando os planos meticulosamente traçados desmoronam da noite para o dia, quando pessoas queridas se afastam de maneira repentina, você já não desaba em prantos vitimizados questionando o universo e perguntando repetidamente por que eu. Há uma aceitação radical, divina e curativa operando ininterruptamente dentro do seu ser. Uma confiança cega de que tudo, absolutamente tudo, está acontecendo a seu favor e para o seu maior crescimento. Mesmo que a sua mente racional e limitada não consiga decifrar o quadro geral naquele exato momento. Responda com a verdade do seu coração. Você já sentiu essa calma quase assustadora em meio ao caos absoluto? Aquela sensação nítida de que o mundo ao seu redor está literalmente desabando, mas dentro do seu peito existe uma ilha, um espaço intocável de paz, de luz e de clareza. Essa, meu amigo, minha amiga, é a verdadeira maestria espiritual se manifestando na matéria. É o momento exato, o ponto de virada definitivo em que você deixa de ser apenas um estudante sofredor e assustado do universo e passa a assumir, com toda a sua potência, a postura de co-criador consciente da sua realidade. Você compreende agora, em um nível celular e vibracional profundos, que a dor e o sofrimento são entidades completamente diferentes na nossa experiência. A dor física e emocional ainda pode e vai cruzar o seu caminho inevitavelmente, porque você decidiu, com bravura, encarnar em uma experiência humana e dual, afinal de contas. Mas o sofrimento prolongado, aquela ruminação destrutiva e interminável sobre um passado que não existe mais ou a ansiedade asfixiante sobre um futuro que ninguém pode controlar, tudo isso simplesmente perdeu a força gravitacional sobre o seu espírito. Você desativou de uma vez por todas o antigo botão de sobrevivência atrelado ao seu ego. O seu sistema nervoso central, que durante décadas inteiras viveu preso em um estado de alerta crônico, sempre à espreita, sempre esperando o próximo golpe brutal da vida ou a próxima grande desilusão amorosa, agora finalmente encontra repouso. Ele descansa na certeza inquestionável e majestosa de que você está infinitamente seguro, divinamente guiado e amparado por forças luminosas que os nossos olhos físicos limitados não podem enxergar. É por esse motivo, e pura e simplesmente por esse, que você se sente tão drasticamente diferente da imensa maioria das pessoas. É por isso que a antiga e pesada sensação de solidão cortante se transmutou na mais bela e rica solitude, criando um templo interior sagrado onde você não está mais correndo desesperadamente de si mesmo, mas sim se encontrando, se reconhecendo e se celebrando em sua magnitude cósmica. Você não gasta mais uma gota sequer da sua energia tentando consertar partes suas que você achava que estavam danificadas para sempre. Você está, neste exato instante, apenas permitindo que a luz dourada e purificadora do universo entre através de todas as suas rachaduras, iluminando a sua essência e curando tudo aquilo que finalmente está pronto para ser libertado. E é exatamente nesse ponto, nessa encruzilhada sagrada, onde você se recusa a diminuir a própria luz para caber nas expectativas alheias, que uma nova fase monumental se desdobra diante dos seus olhos. Você já parou para analisar profundamente que essa jornada inteira nunca foi apenas sobre curar as feridas do seu próprio passado? Até este momento, você esteve no casulo, suportando a pressão esmagadora do isolamento, a dor silenciosa do crescimento interno e as noites escuras da alma que pareciam não ter fim. Mas o que acontece quando a borboleta finalmente entende a engenharia divina de suas próprias asas? O que acontece quando você decide parar de pedir desculpas pela intensidade absurda da sua presença e começa a ocupar, com absoluta soberania e graça, o espaço exato que o universo sempre reservou para você? A partir deste estágio vibracional de consciência encarnada, a sua realidade externa começa a espelhar a sua revolução interna de uma forma quase assustadora, mas incrivelmente poética e irrevogável. Reflita comigo por um instante. Quantas vezes você tentou se forçar, quase violentando a sua própria natureza, a caber em moldes sociais, relacionamentos desgastados e caminhos profissionais que visivelmente sufocavam a sua essência mais pura? Agora, essa adaptação forçada se tornou não apenas desconfortável, mas fisicamente e energeticamente intolerável. Você certamente vai notar, se é que já não está notando,
que lugares, conversas e até mesmo pessoas que antes faziam parte da sua rotina diária começarão a parecer estranhamente distantes e opacos. É como se eles vibrassem em uma frequência que os seus ouvidos espirituais, agora altamente calibrados, não conseguem mais sintonizar ou suportar. E preste muita atenção. Isso não é, de forma alguma, um sinal de arrogância intelectual ou superioridade moral, mas sim a mais pura e cristalina física quântica operando na sua vida prática. Quando a sua energia vital passa por essa recalibragem cósmica tão profunda, você literalmente deixa de ser um ímã vibracional para o drama, para a estagnação emocional e para a superficialidade do mundo moderno. Você se torna visceralmente intolerante a tudo aquilo que é inautêntico. Já percebeu como certas conversas vazias baseadas em fofocas ou reclamações agora drenam a sua energia em questão de minutos? Como ambientes densos e pesados fazem o seu corpo físico soar alarmes invisíveis, implorando por uma saída imediata para a natureza ou para o silêncio? Isso acontece pura e simplesmente porque o seu campo magnético, que agora se encontra expandido e pulsante em múltiplas direções, atua como um radar sensorial de altíssima precisão. Você não precisa mais que as pessoas lhe digam quem elas são por trás das máscaras sociais. Você sente a verdade visceral delas antes mesmo que abram a boca. E com esse nível impressionante de percepção aguçada, vem atrelada uma responsabilidade imensa sobre a sua própria jornada. A grande questão cósmica agora é: o que você vai fazer com essa clareza inegável? Você vai continuar fingindo que não vê as dinâmicas de poder e as intenções ocultas ao seu redor, ou vai ter a bravura necessária para estabelecer limites inquebráveis e inegociáveis, porque a vida, a partir deste momento crucial, não vai mais tolerar que você diminua o seu valor no balcão das conveniências alheias. Cada vez que você tentar, por mero hábito ou medo da solidão, voltar aos velhos padrões tóxicos, o universo criará uma turbulência rápida, caótica e cirúrgica para te redirecionar violentamente para o seu eixo. O conforto ilusório da ignorância foi arrancado de você, mas em troca foi-lhe entregue nas mãos o poder absoluto, libertador e indomável da verdade plena. E é exatamente aqui que entra o aspecto mais fascinante, quase mágico, desta nova etapa madura do seu despertar espiritual: a sua recém-descoberta capacidade de manifestação instantânea. Tente resgatar na memória os dias em que você precisava lutar, suar, forçar portas trancadas e exaurir as suas últimas reservas de energia para conseguir o mínimo de resultados na matéria. Aquele era você operando a partir da densidade do ego, tentando remar com força bruta contra a sabedoria da correnteza do seu próprio destino. Mas agora, estando conectado de forma ininterrupta com a fonte criadora, a mecânica da sua existência muda radicalmente de engrenagem. Você já parou para observar como os seus pensamentos estão cruzando a barreira do invisível e se materializando na sua frente com uma rapidez que chega a arrepiar a espinha? Um pensamento fugaz e despretensioso sobre um velho amigo, e o seu celular toca com uma mensagem dele. Uma necessidade repentina para um projeto da alma, e uma oportunidade inusitada, quase milagrosa, bate à sua porta. Um desejo silencioso e sincero do seu coração em expansão, e o universo orquestra uma complexa rede de sincronicidades que a lógica humana julgaria impossíveis apenas para entregá-lo nas suas mãos. Você consegue de fato dimensionar a magnitude do poder alquímico que agora reside no centro do seu peito? Compreenda de uma vez por todas: esta não é uma habilidade mística secreta reservada para um punhado de seres iluminados isolados no topo de uma montanha. É o estado original e natural de um ser humano que teve a audácia de purificar o seu canal de energia das amarras da ilusão. Quando os seus medos paralisantes, os traumas de escassez e as crenças de indignidade são varridos para fora do seu sistema nervoso, não há mais atrito. A força da criação universal flui através de você, como um rio majestoso que finalmente encontrou o vasto oceano. Contudo, receba este aviso como uma regra de ouro: a sua mente consciente precisa estar tão afiada e disciplinada quanto o seu espírito está elevado. Onde exatamente você está ancorando o foco da sua atenção neste minuto? Se a sua capacidade eletromagnética de criar a própria realidade se multiplicou exponencialmente após essa abertura profunda, nutrir pensamentos de vitimismo, de medo ou de derrota é um luxo perigoso que você definitivamente não pode mais sustentar.
Você não é mais o espectador passivo da sua história. Você assumiu o papel de roteirista divino, diretor visionário e ator principal desta experiência terrena. Além de todo esse poder pessoal reconquistado, existe um propósito coletivo avassalador que agora te chama, como um sussurro ancestral que ecoa repetidamente nos seus momentos de contemplação profunda. Você não mergulhou de cabeça e sobreviveu a todas essas dores físicas agonizantes, exaustões emocionais e desconstruções espirituais apenas para ter uma vidinha pacata, pagar boletos e assistir de camarote ao mundo girar no modo automático. Você foi forjado a fogo para se tornar um farol em meio à neblina. E me responda com sinceridade, o que um farol faz quando a tempestade desaba? Ele não corre desesperadamente atrás dos barcos no meio das ondas violentas. Ele simplesmente permanece firme em sua fundação de rocha, erguido em sua própria majestade, irradiando a sua luz com a máxima intensidade possível, servindo como o ponto de referência seguro, que guia aqueles que estão naufragando nas trevas de volta para as margens do acolhimento. A sua simples existência, a frequência elevadíssima do seu biocampo, a forma serena como você anda, como sorri e até como respira, agora atua de maneira implacável como um catalisador invisível para o despertar daqueles que cruzam o seu caminho. Você pode passar dias sem sequer pronunciar uma única palavra sobre espiritualidade, chakras ou energia, mas a sua presença silenciosa e curadora forçará as máscaras enferrujadas do ego dos outros a despencarem no chão. Você tem estrutura emocional para ser o espelho limpo, onde o mundo aterrorizado verá as próprias verdades refletidas sem filtro, e é por causa dessa mesma lei de ressonância inquebrável que aquela solidão cortante, aquela sensação gélida de abandono e inadequação que você sentiu no início sombrio do seu processo, está prestes a se desintegrar. Ela vai se transformar em uma rede de conexão genuína, nutridora e profundamente leal. À medida que você sustenta essa nova voltagem de luz, sem pedir desculpas e sem tentar se camuflar na multidão adormecida, você começa a emitir um sinal de rádio cósmico que só pode ser decodificado pela sua verdadeira tribo. Pessoas que falam a exata mesma língua invisível que você, almas que reconhecem e honram as suas profundezas, sem que você precise desenhar ou justificar cada atitude, estão sendo magneticamente puxadas para a sua órbita de influência neste exato momento espaço-tempo. A longa e dolorosa fase de quarentena espiritual terminou. O universo esvaziou a sala de estar da sua vida, removendo tudo o que era raso e falso, apenas para garantir que o palco estivesse limpo e houvesse espaço suficiente para receber e celebrar aqueles que estão destinados a caminhar lado a lado com você nesta nova dimensão de existência. Você não está mais lutando sozinho nas trincheiras. Você faz parte da ponta de lança de uma evolução celular em massa. Portanto, respire fundo, assuma definitivamente o seu posto de comando, erga a cabeça com o orgulho dos que despertaram e permita que a essência divina da sua alma brilhe com a potência absoluta de 1000 sóis convergentes. O universo esperou eras intermináveis por este momento. O mundo esteve secretamente apenas esperando por você, mas essa transformação profunda que você sente na pele, nos ossos e na alma é apenas a ponta do iceberg. Você já parou para se perguntar o que vem depois dessa limpeza monumental? O que acontece quando você finalmente esvazia o copo daquelas crenças limitantes e das dores ancestrais que carregou por tantas vidas? O universo nunca cria um vácuo sem ter o propósito absoluto de preencher-lo com algo infinitamente maior e mais luminoso. Agora que o seu corpo físico se reajustou aos trancos e barrancos, agora que o seu DNA espiritual foi ativado e as velhas cascas do ego artificial caíram por terra, você está entrando na verdadeira fase da manifestação consciente. Não se trata mais de lutar para sobreviver às ondas avassaladoras de energia cósmica, mas de aprender a surfar nelas com maestria. E se eu te disser que essa sensibilidade extrema que você sempre viu como um castigo é, na verdade, a sua maior bússola a partir de agora? Porque você não escolheu descer até este plano e passar por esse doloroso terceiro despertar apenas para se curar. A cura foi apenas o pedágio inicial, não o destino final da sua viagem. Você consegue perceber a grandiosidade divina por trás disso? Quantas vezes você olhou para o céu noturno, com os olhos marejados, e implorou por um propósito, por uma direção clara, sentindo no fundo do peito que tinha uma missão urgente na Terra, que simplesmente não conseguia decifrar? Esse incômodo constante rasgando o seu interior,
Essa vontade inexplicável de fazer algo que realmente importe e impacte a humanidade não era ansiedade. Era o seu próprio espírito batendo incansavelmente na porta da sua mente consciente, avisando que o tempo de jogar pequeno e se esconder nas sombras havia acabado. Agora, a sua verdadeira missão começa a se desenhar diante dos seus olhos com uma clareza que antes parecia impossível. Você nasceu para ser um farol, e pare para pensar. O que um farol faz em meio à pior das tempestades? Ele não entra em desespero tentando acalmar a fúria do oceano, pois sabe que isso foge do seu controle. Ele simplesmente fica de pé, firme, brilhando a sua luz com tanta intensidade e constância que os navios perdidos, aqueles que estão prestes a afundar na escuridão, conseguem encontrar o caminho seguro de volta para casa. A sua mera presença, a sua energia purificada pelas lágrimas, o seu sorriso autêntico em um mundo de máscaras, a sua forma compassiva de ouvir a dor do outro, tudo isso agora carrega uma frequência de cura indescritível. Você não precisa carregar o fardo de tentar salvar o mundo inteiro de uma única vez. Você eleva a vibração do planeta inteiro, simplesmente ousando existir na sua verdade mais pura e nua. Claro que, com um despertar dessa magnitude, surge a necessidade inegociável de assumir uma responsabilidade imensa sobre a sua própria energia. Você já percebeu como ambientes superlotados ou artificiais de repente se tornaram fisicamente insuportáveis? Como aquelas conversas vazias do cotidiano, focadas puramente em fofocas, reclamações ou negatividade, parecem sugar a sua força vital em questão de poucos minutos? Isso acontece porque o seu campo áurico, antes denso e bloqueado, agora está aberto e funciona como uma esponja hipersensível, captando as emoções ocultas de todos ao seu redor. Portanto, eu pergunto a você, de peito aberto, até quando você vai permitir que essas dinâmicas drenantes e vampiros energéticos acessem a sua luz sem pedir licença? Chegou a hora inevitável de estabelecer limites sagrados. Compreenda que dizer um sonoro não para as exigências externas dos outros, na grande maioria das vezes, é o sim mais bonito e libertador que você pode dizer para a sua própria alma. Não carregue mais 1 grama de culpa por precisar de recolhimento extremo. Pare de pedir desculpas freneticamente por cancelar planos de última hora quando seu corpo físico, em pleno processo de ascensão, implora desesperadamente por descanso e silêncio absoluto. A sua energia radiante é a moeda mais valiosa que você possui neste novo mundo que está nascendo. E proteger, lá com unhas e dentes, não é, e nunca será, um ato de egoísmo, mas sim um ato supremo de autopreservação e reverência ao divino que habita em você. E o que dizer de todas aquelas pessoas que acabarão ficando para trás pelo caminho? É um processo que rasga o peito, eu sei. Dói profundamente perceber que algumas daquelas amizades antigas de infância simplesmente não ressoam mais com a pessoa gigantesca em que você se transformou. Dói ainda mais ver que familiares de sangue, mesmo te amando à maneira deles, preferem 1000 vezes a versão antiga e adormecida de você, aquela versão moldável que cabia perfeitamente na caixa sufocante das expectativas deles. Mas feche os olhos por 1 segundo e pergunte a si mesmo: vale realmente a pena mutilar as próprias asas, cortando as suas penas de luz, apenas para continuar cabendo em gaiolas emocionais que já não te servem mais? A resposta que ecoa com força total no seu coração agora é um estrondoso não. Ao liberar gentilmente, com gratidão e sem mágoas, essas conexões que vibram unicamente na frequência do medo, do controle ou do julgamento, você automaticamente abre um espaço gigantesco no seu campo magnético para a chegada da sua verdadeira família espiritual, a sua autêntica tribo de alma. Pessoas brilhantes que vão te olhar fundo nos olhos e reconhecer instantaneamente a divindade vibrante que habita em você, sem que você precise forçar ou explicar uma única palavra. Encontros absurdamente sincrônicos, amizades instantâneas que parecem vir de milhares de outras vidas passadas, amores evolutivos que não buscam consertar os seus defeitos, mas sim celebrar e impulsionar a sua expansão cósmica. Tudo isso já está a caminho, viajando na sua direção neste exato momento. Diante de tudo isso, como você vai usar essa nova e assustadora percepção a partir de amanhã de manhã? Quando você acordar e sentir o peso gravitacional da rotina tridimensional tentando, com todas as forças, te puxar de volta para o conforto anestésico do piloto automático, qual será a sua escolha soberana? Você vai abaixar a cabeça e permitir que a névoa do esquecimento te envolva novamente? Ou vai respirar fundo,
ancorar os pés na terra, expandir a sua luz e lembrar de todo esse arsenal espiritual que acabou de ser ativado em você? Compreenda de uma vez por todas que o terceiro despertar não é um mero diploma espiritual que você enquadra e pendura na parede da sala para admirar de longe. Ele é um jardim vivo, pulsante, que você escolhe conscientemente regar, podar e cultivar todos os santos dias. Exige uma coragem absurda. Exige que você assuma, de cabeça erguida, o papel de arquiteto exclusivo da própria realidade, que pare imediatamente de entregar o seu poder pessoal para governos, sistemas falidos e crenças dogmáticas antigas que só conseguem prosperar através da submissão e do medo alheio. Você é um criador de mundos, um alquimista encarnado. As palavras que você verbaliza, os pensamentos recorrentes que você decide cultivar e, principalmente, a intensidade das emoções que você emana para o universo estão neste exato milissegundo moldando a tapeçaria do seu futuro. Portanto, olhe com atenção para suas mãos agora mesmo. Sinta a pulsação frenética, a energia vital formigando sem parar nas pontas dos seus dedos, como se pequenas faíscas estivessem prontas para saltar. Esse não é um sintoma qualquer. Esse é o poder infinito do cosmos fluindo diretamente através da sua biologia restaurada. Nunca mais se atreva a minimizar a intensidade da sua luz apenas para que os outros, que ainda escolhem dormir, se sintam mais confortáveis na sua presença. O nosso mundo já está saturado de cópias baratas, superlotado de pessoas exaustas tentando se encaixar em moldes de plástico que as estão asfixiando. O que o universo, a Terra e a humanidade desesperadamente imploram agora é da sua autenticidade mais crua, da sua voz inconfundível, da sua capacidade mágica de transmutar dor profunda em sabedoria elevada. Quando a velha sombra da dúvida tentar sussurrar no seu ouvido, no meio da madrugada, que você está ficando louco, que perdeu a razão e que isso tudo não passa de uma imaginação fértil, apenas sorria. Sorria com a certeza absoluta e inabalável de quem já teve a audácia de espiar os bastidores da própria realidade. Você acordou. O denso véu da ilusão caiu para sempre e não pode mais ser remendado. E a jornada mais épica, desafiadora e extraordinária de todas as suas inúmeras encarnações está apenas começando. A partir deste ponto sem volta, cada passo que você dá é um passo firme e irrefreável rumo à sua maestria espiritual. Segure firme essa verdade sagrada no centro do seu peito, pois você é, sem a menor sombra de dúvida, a tempestade cósmica que estava destinada a descer aqui para receber toda a história. O seu corpo nunca mentiu para você, e se o seu corpo viveu e sentiu cada uma dessas mudanças, então tudo isso é real. Nenhuma dúvida da sua mente, nenhuma palavra do mundo exterior pode apagar ou invalidar o que a sua carne e a sua energia experimentaram. Essa é a sua prova definitiva, a sua evidência sagrada e a sua âncora mais segura quando as tempestades tentarem te desestabilizar. E preste muita atenção, as tempestades vão vir. Eu não estou aqui para te iludir. O mundo lá fora ainda tem os seus ventos fortes e os seus dias escuros. Mas a grande e maravilhosa diferença é que você já não é mais a mesma pessoa que era antes de iniciar esse profundo despertar. Antes, os ventos te arrastavam, te derrubavam, te deixavam no chão, exausto, fazendo você se perguntar por que a vida precisava ser tão dolorosa e difícil para você, enquanto para a grande maioria das pessoas, tudo parecia tão simples e fácil. Agora, a história é outra. As tempestades continuarão se formando no horizonte, os desafios continuarão surgindo, mas você se transformou naquela árvore majestosa, dona de raízes extremamente profundas. Raízes que te conectam com os seus ancestrais, com a sabedoria milenar e com a memória viva de todos aqueles que vieram muito antes de você e que também carregaram o peso e o dom magnífico de serem diferentes. O vento pode soprar com fúria, as suas folhas podem balançar, os seus galhos podem até envergar, mas as suas raízes jamais serão arrancadas, porque a sua base não está firmada em coisas passageiras. As suas raízes estão fincadas em algo muito maior do que você, em um propósito muito mais profundo do que qualquer tempestade terrena. E enquanto essas raízes permanecerem fortes, nutrindo a sua verdade interior, absolutamente nada neste mundo terá o poder de te derrubar. A partir de hoje, cada vez que o seu corpo te enviar um sinal, cada vez que você sentir uma emoção que a lógica humana não consegue explicar, cada vez que a sua própria energia avisar que algo grandioso está mudando ao seu redor,
lembre-se destas palavras. Grave isso no seu coração. Não é uma doença, é o seu despertar. Não é uma fraqueza, é a sua transformação divina. Não é loucura, como tentaram te fazer acreditar, é a sua verdadeira missão se revelando. O seu corpo é o seu aliado mais fiel e poderoso nesta jornada. Escute-o, honre-o e cuide dele com todo o amor. É ele quem vai te mostrar a direção exata quando a sua mente estiver confusa. É ele quem vai soar o alarme invisível quando alguma coisa não estiver certa, e é ele quem vai confirmar, com uma paz inconfundível, quando você estiver trilhando o caminho correto. O seu corpo físico e o seu espírito estão, neste momento, aprendendo a funcionar não mais como partes separadas, mas como um só ser. E quando essa união se completar, não existirá força ou circunstância capaz de te parar. O terceiro despertar já começou dentro de você. O seu corpo já sabe disso. A sua mente agora também sabe. E o seu coração, se formos sinceros, sempre soube. Se este vídeo te ajudou a organizar as peças desse quebra-cabeça, se ele validou o turbilhão de emoções que você vem sentindo e tocou um lugar profundo na sua alma, eu te peço, faça um pequeno gesto por você mesmo e por todos os outros escolhidos que ainda buscam no escuro por essas respostas. Deixe um comentário aqui embaixo, compartilhando a sua experiência. Conta para mim, qual daqueles 9 sintomas nós exploramos que você sentiu com mais força? Qual deles foi o gatilho que fez o seu coração gritar? É exatamente isso que eu vivo. A sua história sincera pode ser a resposta exata e desesperada que um outro irmão de alma precisa ler hoje para deixar de se sentir louco e começar a abraçar a própria verdade. Deixe o seu gostei neste vídeo, porque cada curtida é como um farol que você acende. É um sinal para que esta mensagem chegue urgentemente a mais almas que precisam de luz. Vá além e compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você sabe, no fundo da sua intuição, que está atravessando esse mesmo deserto. Aquela pessoa que surgiu no seu pensamento agora mesmo e que precisa ouvir que não está quebrada, mas sim despertando. Inscreva-se neste canal agora e ative o sino de notificações para garantir que você não perca nenhum dos próximos passos, porque, acredite em mim, isso é apenas o começo. Há muito mais que a sua alma precisa escutar. Junte-se a esta família maravilhosa de almas despertas. Aqui, ninguém vai te julgar. Ninguém vai apontar o dedo ou dizer que você está enlouquecendo. Aqui você é acolhido exatamente como nasceu para ser, com a intensidade da sua luz, a profundidade das suas sombras, a sua força e as suas dúvidas. Este lugar existe única e exclusivamente para você, para te lembrar de quem você é quando o mundo tenta te fazer esquecer. O seu terceiro despertar começou, e o seu corpo confirma isso a cada batida do seu coração. Confie nele, confie em você, confie no plano maior. Você é um escolhido, e hoje você finalmente sabe disso.